Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Este canal é um canal de conteúdo bíblico, que eu espero que todos que chegarem aqui venham com bastante fé, com bastante amor no coração, porque é isso que eu desejo a todos. Eu estou falando do estou lendo Atos dos Apóstolos. Hoje é o capítulo 7 que eu vou entregar para vocês. Amém? Então, antes de começar, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar, meus irmãos. Que Deus abençoe, que nos dê inteligência, sabedoria, para poder entendermos o que estamos lendo, estamos ouvindo. Quero dizer, lendo não. Eu quero entender o que eu estou lendo para vocês ouvirem. E quando desligarem o celular, desligar cheios de paz, de entendimento. Amém? Deus caminha com o povo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: é verdade o que estão falando? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes que ele habitasse em Harã, e lhes disse: saia da sua terra e da sua família e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão saiu então da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. E depois da morte do pai, Deus o fez emigrar daí para a terra onde agora vocês moram. Deus não deu a ele nenhuma propriedade nesta terra, nem mesmo espaço para ele pousar o pé, mas prometeu dá-la como posse para ele e para a sua descendência, embora Abraão não tivesse filhos. Deus falou assim: a descendência de Abraão será forasteira em terra estrangeira, será escravizada e maltratada durante 14 anos, mas eu pedirei contas à nação da qual eles serão escravos. Depois disso, sairão livres e me prestarão culto neste lugar. Depois, Deus concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Desse modo, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, por inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as aflições. E lhe concedeu graças e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o nomeou administrador do Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a carestia em todo o Egito e em Canaã. A miséria era grande e em nossos país não encontravam o que comer. E nossos pais não encontraram o que comer. Sabendo que no Egito havia mantimento, Jacó enviou para lá nossos pais em primeira vez. Na segunda vez, deu-se a conhecer aos seus irmãos. E o faraó ficou sabendo de que raça era José. Então mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, ao todo 75 pessoas. Jacó desceu para o Egito e ali morreu, como também nossos pais. E eles foram transportados para Siquém e colocados no sepulcro que
que Abraão tinha comprado em Siquém, a preço de prata dos filhos de Emor. Quando se aproximava o tempo de se realizar a promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que no Egito surgiu outro rei, que não tinha conhecido José. Esse rei, agindo com astúcia contra a nossa raça, perseguiu nossos pais e os obrigou a abandonar os filhos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses, Moisés foi criado na casa de seu pai. Depois, quando foi abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso no falar e no agir. Quando completou 40 anos, Moisés desejou visitar seus irmãos israelitas. Vendo que um deles era maltratado, tomou sua defesa e, para vingá-lo, matou o egípcio. Ele acreditava que seus irmãos iriam compreender que Deus, por meio dele, os libertaria, mas não compreenderam. No dia seguinte, Moisés se apresentou entre seus irmãos, que brigavam e procuravam reconciliá-los, dizendo: vocês são irmãos, por que estão prejudicando um ao outro? Neste momento, aquele que estava maltratando o companheiro contestou: quem nomeou chefe ou juiz sobre nós? Por acaso você quer me tirar como fez ontem? Quer me matar como fez ontem com o egípcio? Ouvindo isso, Moisés fugiu e foi morar na região de Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos depois, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo que chama de uma sarça que ardia. Moisés ficou admirado ao ver a aparição. Queria aproximar-se para ver. Quando então se ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés tremia e não ousava levantar os olhos. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu vi a miséria do seu povo no Egito, ouvi o gemido deles e desci para os libertar. Agora venha, pois eu quero mandar você ao Egito. Assim aquele Moisés que os israelitas tinham renegado, dizendo: quem nomeou você chefe, juiz? Deus o enviou como chefe e libertador, por meio do anjo que tinha aparecido a ele na sarça. Foi ele que os fez sair do Egito, realizando sinais e prodígios no Egito, no Mar Vermelho e durante 40 anos no deserto. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus suscitará entre os irmãos de vocês um profeta como eu. Foi ele na Assembleia do Deserto, quem serviu de intermediário entre o anjo que lhe falava no Monte Sinai e aos nossos pais. Ele recebeu as palavras de vida para transmiti-las a nós. Nossos pais, porém, não quiseram dar-lhes ouvido. Ao contrário, rejeitavam-lhes o seu desejo. Voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que nos guiem, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos retirou do Egito. Aqueles dias construíram um bezerro, ofereceram um sacrifício ao ídolo e celebraram a obra de suas mãos. Então Deus se afastou-se deles e deixou que adorassem os astros do dia, como está escrito no livro dos profetas. Por acaso vocês me ofereceram vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto? Ó casa de Israel, pelo contrário, vocês carregaram a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, imagem que vocês mesmos fabricaram para adorar. Por isso eu os deportarei para além da Babilônia.
Nossos pais no deserto tinham a tenda da presença de Davi. Nossos pais no deserto tinham a tenda na presença de Deus. E Deus, que falava com Moisés, mandou que ele a construísse de acordo com o modelo que tinha visto. Nossos pais receberam a tenda e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações, que Deus expulsou diante de nossos pais. E a tenda ficou ali até o tempo de Davi. E Davi encontrou a graça diante de Deus. Lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem a construiu. A casa do Altíssimo, porém, o Altíssimo, porém, não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o lugar onde apoio os meus pés. Que casa vocês construíram para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são como foram seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciam a vinda do justo, do qual vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberão a lei, promulgada através dos anjos, e não a observaram. O discípulo não está acima do mestre. Ao ouvir essas palavras, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes quanto Estevão. Repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então eles deram fortes gritos, taparam os ouvidos e avançaram todos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atiraram pedras em Estevão, que repetiam esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois dobrou o joelho e gritou forte: Senhor, não os condenes por esse pecado. E ao dizer isto, adormeceu. Pois é, meus irmãos, estas são as palavras do Senhor. Glória a vós. Tenham todos uma abençoada manhã. Que Deus abençoe a todos.